Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer a presença do nosso secretário de governo, Humberto Ballerini, do nosso secretário de meio ambiente, Fábio Longuinho, do Gerson aqui do cartório, doutora Luciana e todos os demais munícipes aqui presentes. Dizer para você que hoje nós vamos fazer uma audiência pública sobre a elaboração do que seria o REURB e dizer que a gente quer coletar opiniões, em forma de estabelecer um marco temporal para os casos que não são de legitimação fundiária. Depois a gente vai ouvir a opinião de vocês e nós vamos passar uma apresentação agora. A nossa arquiteta Bárbara aqui presente, o nosso arquiteto Eduardo e o nosso procurador Felipe vão ajudar nessa audiência pública. Obrigada a todos. Bom dia. Nós preparamos uma apresentação sobre regularização fundiária urbana, para a gente entender alguns conceitos importantes, Pode passar, Paula, por favor. Então, primeiro, qual o objetivo dessa audiência pública? É elucidar sobre a REURB, que é a regularização fundiária urbana, e coletar sugestões para subsidiar um estudo técnico para que a gente estabeleça um marco temporal para os casos de regularização distintos da legitimação fundiária. Então, o que é REURB? É um procedimento que foi regulamentado pela Lei Federal 13.465 de 2017, destinado à regularização fundiária de núcleos urbanos informais consolidados e a titulação de seus ocupantes, por meio de um conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais para a efetiva solução dos conflitos. Quais são os objetivos da REURB? O principal objetivo é o reconhecimento de núcleos urbanos informais e a incorporação destes ao espaço urbano ordenado, ou seja, consequentemente, a titulação de seus ocupantes. Ou seja, tornar compatíveis com o ordenamento urbano aquelas porções ilegais do território, constituindo assim direitos reais, como o direito de propriedade e o direito à cidade. Tem duas modalidades de REURB que a lei prevê, É REURB-S e REURB-E. REURB-S, ela aplica-se a núcleos urbanos informais ocupados predominantemente por famílias de baixa renda. Nesse caso, os custos da regularização recaem sobre o poder público. E REURB-E, que é a REURB específica, aplica-se aos núcleos urbanos informais ocupados por população não qualificada como de baixa renda, sendo que nessa modalidade todo o processo de regularização fundiária e urbanística, que envolve obras de infraestrutura urbana, é custeado pelos potenciais beneficiários e pelos requerentes privados, individual ou coletivamente. O que seria um núcleo urbano informal consolidado? É aquele, seja loteamento, condomínio, terreno público ou privado, ocupado clandestinamente ou irregularmente, sendo de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas. Esse é o texto, da lei federal. Quais os principais institutos jurídicos que são utilizados para legitimar o direito real de propriedade sobre um imóvel que seja objeto de REURB? Primeiro, a legitimação de posse e a legitimação fundiária. São dois instrumentos previstos na legislação federal. A legitimação fundiária, Então, quais são esses princípios, os principais institutos jurídicos para legitimar o direito real de propriedade? A legitimação fundiária é um mecanismo de reconhecimento de aquisição originária do direito real de propriedade sobre a unidade imobiliária objeto da REURB,
podendo ser aplicada somente para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes até 22 de dezembro de 2016. Isso, legitimação fundiária. Bom, depois nós temos a legitimação de posse, que é o ato do poder público destinado a conferir título, por meio do qual fica reconhecida a posse do imóvel objeto da REURB, conversível em aquisição de direito real de propriedade, com a identificação de seus ocupantes por tempo da ocupação e da natureza da posse. Qual a importância de se estabelecer um marco temporal para os casos de legitimação de posse? É de suma importância para que o efetivo atendimento dos princípios e finalidades da lei, no sentido de não fomentar a produção de novos núcleos urbanos informais. Pode haver processo de REURB em área rural? Sim, aplicam-se as disposições da REURB nos imóveis localizados em área rural, desde que o assentamento tenha uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias com área inferior à fração mínima ao parcelamento previsto na Lei Federal 5868 de 72. Bom, nós apresentamos aqui alguns conceitos que estão, todos eles descritos, os princípios descritos na Lei Federal que fala sobre o REURB. O importante agora é que a gente abra essa audiência pública para que vocês possam contribuir com ideias, com as opiniões sobre o processo que agora a gente precisa ter subsídios para implementar uma lei municipal, para criar uma lei municipal. Acredito que o Dr. Felipe quer falar alguma coisa sobre a criação da lei municipal. Na verdade, a contribuição que a gente espera é mais no sentido de buscar uma data específica para um novo marco temporal em relação aos institutos do REURB, que não seja legitimação fundiária. Porque pelo entendimento que o município vai adotar, a lei federal ela trouxe um marco temporal, que é o 22 de dezembro de 2016, exclusivamente para legitimação fundiária. Aí, além da legitimação fundiária, existem diversos outros institutos que podem ser aplicados para regularização através da REURB. E só que o município ele teria que estabelecer um marco temporal para esses outros institutos. Ele não pode mudar o da legitimação fundiária, só pode mudar o desses outros, para atender os objetivos da lei. Porque se ele não estabelece uma data, ele estaria indo de encontro aos princípios e objetivos da lei, que é evitar novos núcleos urbanos informais, o crescimento de novos, para a cidade, a partir desse marco, ela crescer de forma ordenada e não ter mais esses problemas de alguns núcleos irregulares, Claro que daí depois tem que ter um procedimento de fiscalização para que não surjam os novos núcleos. Então é mais em relação a essa data. E qual seria a ideia? É a oportunidade que o município vai estar tendo para estar regularizando o maior número de núcleos urbanos e informais consolidados existentes no município. Porque também é entendimento do jurídico que esse novo marco temporal ele não deveria ser alterado futuramente, porque iria de encontro aos princípios da lei federal, que é, se o município ficar alterando esse marco, o que vai acontecer? Ele vai estar incentivando essa irregularidade, esse crescimento de núcleos urbanos e informais, que não é recomendado para um crescimento saudável do município. Então, a contribuição seria nesse sentido, olha, o meu núcleo, eu acredito que uma data correta, ou qual vai ser o critério, sugerir, falar sobre o seu núcleo, dizer mais ou menos a data em que entende-se que ele era consolidado e quais são as características, é mais nesse sentido. Eu queria agradecer a presença da presidente da Câmara, a doutora Hélida, e passar um pouquinho a palavra para ela.
Bom dia a todos e a todas, bom dia secretária Rosana, em nome de quem cumprimento o secretário de Meio Ambiente, todos os secretários aqui presentes, secretários de governo, senhor procurador jurídico, senhora arquiteta Bárbara, em especial cumprimento aqui todos os moradores lá do bairro Patinga, vereador Silvio da associação se faz aqui presente, obrigado pela presença também, nós representando aqui a Câmara Municipal de Lorena. Público presente, que eu preciso falar para vocês da importância realmente dessa audiência pública, em especial a todos os moradores da cidade como um todo, mas em especial eu preciso dar essa satisfação para o pessoal aqui do Patinga, que há tempos e anos estão batalhando aí pela regularização daquela área. E nós, desde o ano passado, estamos acompanhando, na época, enquanto procuradora jurídica, e agora aí à frente do Poder Legislativo, obviamente que nós não estamos medindo esforços para que a gente consiga realmente, de uma vez, regularizar através de um projeto de lei e regularizar através da Secretaria de Obras essa situação. Nós tivemos por diversas oportunidades na Prefeitura, em reunião no gabinete com a Secretaria de Obras, com a Secretaria Jurídica e no Ministério Público, acompanhado aqui da secretária Rosana, do Procurador Jurídico, e atendendo todas as exigências legais, atendendo todas as orientações do Ministério Público e atendendo o anseio da realidade de que vocês vivem, é onde está surgindo essa audiência pública para que realmente, agora definitivo, a gente consiga estabelecer esse marco temporal, que era uma medida que o Ministério Público vem nos solicitando, para que, como o doutor Felipe muito bem explicou, não haja, após isso, situações irregulares e contínuas. Então, isso é fundamental, esse marco temporal, e a gente consiga regularizar o que foi já consolidado anteriormente a essa data. Então, essa é a importância hoje dessa audiência pública. E aí sim, finalmente, será elaborado um projeto de lei pela Prefeitura Municipal, que é o que nós estávamos solicitando já há muito tempo, para que não haja vício de iniciativa, porque se a promoção é feita pela Câmara Municipal, pode causar e, obviamente, ocasionaria aí uma ação direta de inconstitucionalidade. Então, nós precisamos trabalhar em conjunto. Então, talvez essa ainda tenha, possa ter uma insatisfação da demora desse tempo, mas, infelizmente, a burocracia administrativa pública e legal, ela acaba nos levando a conduzir esse tempo. Mas hoje eu acho que é um grande avanço, e a partir de então eu conversei com a secretária e falei, olha, a partir da audiência de hoje, nós conseguimos já a elaboração dessa tão sonhada lei e regularizarmos aquilo que nós estamos precisando, e atendendo aí especialmente o pessoal do Patinga, a Rosana falou sim. Então, esse é o compromisso aqui da Câmara Municipal, nessa participação, vamos acompanhar, vamos fiscalizar, vamos cobrar, mesmo porque nós tratamos no Ministério Público que nós urgentemente teríamos essa lei aprovada, foi compromisso assumido pelo prefeito municipal, perante minha presença também no Ministério Público. Então, nós estamos aqui cumprindo legalmente com o que precisa para que essa lei não tenha vícios e realmente, de uma vez por todas, a gente consiga resolver isso. Eu acho que foi mais ou menos isso, que nós combinamos lá, e eu aguardo agora ansiosamente o término da Secretaria de Obras, o término da Secretaria Jurídica, para que nós possamos receber essa legislação na Câmara Municipal e acompanharmos. Vereador Silvio, eu sei que o senhor também é cobrado diariamente, assim como os vereadores, então essa prestação de contas nossa da Câmara Municipal fica aqui em público, que a gente possa explicar a nossa participação ativa, porque a gente cobra todos os dias aí do Poder Público, para que a gente possa ter essa lei na Câmara Municipal. E, obviamente, depois vai abrir as palavras, quem queira falar também, nós estaremos aqui para dirimir qualquer dúvida, e reafirmo o nosso compromisso na elaboração das políticas públicas e o compromisso com vocês, que nós
nós vamos acompanhar isso até o fim e, se Deus quiser, vai sair. Muito obrigada. Eu queria esclarecer um pouquinho que o REURB se estende a todas as regularizações fundiárias, né? Não, aqui no caso, que não seria só o Coatinga, a doutora está falando do Coatinga, um exemplo, né? Em especial, mas que abrange toda a regularização fundiária que está fora da lei. Bom, para dar prosseguimento, nós temos aqui o modelo, né, de lei para ser produzida, para atingir os objetivos, né, do REURB no município. Então, eu vou ler aqui essa proposta e depois a gente abre para que as pessoas se inscrevam por ordem para se manifestarem, né, e a gente vai passar uma listinha depois, peço que coloquem o nome na ordem para a gente ter uma sequência, né, para que todos possam falar. Bom, a sugestão da lei, ela dispõe sobre a regularização fundiária urbana no município de Lorena, nos termos da Lei Federal 13.465, de 11 de julho de 2017, do Decreto Federal 9.310, de 15 de março de 2018 e da outras providências. Artigo 1º, a regularização fundiária urbana no município de Lorena observará as diretrizes, princípios e instrumentos estabelecidos na Lei Federal 13.465, no Decreto Federal 9.310, e em eventuais normas que venham a complementá-los ou substituí-los, bem como nas disposições desta lei complementar e da legislação federal, estadual e municipal aplicáveis. Pode subir, por favor. Subiu muito, Paula. Isso. Artigo 2º. Fica mantido o marco temporal para aplicação de legitimação fundiária no dia 22 de dezembro de 2016, nos termos da Lei Federal 13.465, de 2017. Parágrafo único. Os instrumentos jurídicos diversos da legitimação fundiária poderão ser aplicados a núcleos urbanos informais comprovadamente existentes até a data que é, na verdade, um dos temas dessa audiência, né? Desde que respeitados os critérios e requisitos estabelecidos na Lei Federal 3.465 de 2017 e demais normas aplicáveis. Artigo 3º. Compete à Secretaria Municipal de Obras e Planejamento Urbano o processamento, a análise e a aprovação dos processos de regularização fundiária, REURB, no município de Lorena. Parágrafo único. A Secretaria poderá, sempre que necessário, consultar outros órgãos da administração pública municipal, direta ou indireta, para subsidiar as suas decisões técnicas e jurídicas relativas à regularização fundiária. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário, especialmente a Lei Complementar número 451, de 28 de fevereiro de 2025. Essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Então, essa é a sugestão da minuta de lei, né? E agora a gente, então, faz, na verdade, dá início, né, ao objetivo principal dessa audiência, que é ouvir, né, as propostas, as sugestões dos moradores nos munícipes, principalmente em relação ao marco temporal. Tudo bem? Eu vou pedir para que vocês se inscrevam e aí eu vou chamando aqui por ordem, né, quem quiser falar. Por favor, doutora Luciana. Em relação a essa lei, um ponto aí que eu acho que teria que constar, que ela vai ser regulamentada por decreto, porque a partir dela virão os decretos, né, que, para o pessoal entender, a partir de decretos vão ser definidos procedimentos, né, todos os requisitos e o andamento completo dessa regularização. Então, eu acho que esse artigo, né, da regulamentação por decreto, posteriormente à aprovação, é importante. Sim, obrigada. Só uma coisa, na questão do marco temporal, vocês teriam já uma data
pelos estudos de vocês, que seria necessária? Já tem alguma coisa nesse sentido? Já... Aí é com o doutor. Então, em relação ao artigo dos decretos, ele vai ser inserido porque, inclusive, os parâmetros para o enquadramento de núcleo urbano informal consolidado será definido via decreto. Aí já vai ser inserido. E o marco, a priori, a gente tinha pensado em dezembro de 2023, que a gente acredita que estaria abarcando o maior número de núcleos assim, consolidados no município de Lorena. Só que o objetivo da audiência pública é exatamente esse: se alguém enxerga algum outro núcleo passível de regularização que foi consolidado após tal data, essa é a oportunidade, porque a ideia do município é regularizar o maior número de núcleos possíveis. Então essa é a ideia. Não sei se alguém tem alguma sugestão de uma nova data, e porque a partir dessa data será complementado o estudo e definido de fato a data que vai para a lei, por isso que a lei até não foi inserida. Eu acho que o Quatinga ele se enquadra em dezembro de 2023. Essa data, para o caso específico do Quatinga, está de ótimo tamanho. Tá? Obrigada. Então, pessoal, só complementando o que o doutor Felipe falou, então, se existe outros representantes de outras áreas, aqui é o momento crucial para nós definirmos. Então, o que ele quis dizer? Sugestionando a data até o ano de 2023, todos os núcleos, né, que precisarem de regularização constituídos até essa data, a prefeitura terá a possibilidade de regularizar. Após essa data, não haverá mais. Doutor Fábio, quer falar algo? Secretário de Meio Ambiente, doutor Fábio Longuinho. Bom dia. Se o objetivo da lei é regularizar o maior número de imóveis dentro do município, as situações de fato que já se encontram, por que a gente não condiciona a data da publicação da lei? A partir do momento de publicado a lei tendo a validade, é o marco temporal, no meu ponto de vista, para que a gente pudesse eventualmente estar aceitando na prefeitura essas regularizações. Sim, isso foi pensado, isso foi sugerido inclusive pela engenharia, só que a própria Constituição estadual, ela exige que o município faça estudos nesses casos. Aí a gente entende que seria mais regular e mais legal a gente apresentar através de estudo o porquê da data, e não de deixar, até para não incentivar assim, casos, porque pode existir casos que ainda não estejam regularizados ou quase, ou não estejam consolidados de fato. Então, através de estudo, a gente entende que a lei ela seguiria o caminho mais correto, mais seguro, para dar uma segurança jurídica, inclusive para os beneficiados, né? Para não ter questionamento do Ministério Público ou uma eventual ação direta de inconstitucionalidade, e trazer mais segurança. Mas não está descartado. Pode ser que no estudo seja identificado que a melhor data seja essa, a data da publicação. Porque vamos supor que um núcleo tenha se consolidado no mês passado. Não tem por que deixá-lo de fora. Entendeu? Então, através do estudo, poderemos chegar nessa data. Não está descartado. Eu só queria fazer só mais uma pergunta. Além do Quatinga, tem mais algum processo de reúrbio, de andamento na prefeitura ou não? Tem outro? Você fala de reúrbio especial ou Não, então, social? Já existiram vários, né? Sim. E o reúrbio especial existe qual é o bairro? Campinho? No Campinho, que ele se enquadrou na legitimação fundiária. Então ele não vai entrar na legitimação de posse, porque em dezembro de 2020, 22 de dezembro de 2016, ele já estava consolidado. Obrigada. E eu acho que a pergunta que não quer calar aqui de todos, que todas as reuniões que eu participo, todo mundo pergunta. Gente, nos dá aí um prazo mais ou menos de quando que nós vamos conseguir finalizar esse estudo para que realmente essa lei esteja na Câmara Municipal. Olha, data, assim, nós não podemos cravar uma data agora nesse momento, mas a partir dessa audiência, a gente já vai priorizar, né, para definir de uma vez por todas o reúrbio aqui na cidade de Lorena.
Sou o Thiago, a gente está na área do, vamos falar assim, Patinga 2, que é na área de cima aqui do Novo Horizonte. Aí eu queria saber, a gente entra como REURB ou essa parte fundiária que a senhora falou lá? A gente consegue entrar também como REURB lá? Vocês já têm algum processo administrativo? Vocês deram entrada? Não, né? Não, nós só mostramos, tá. Tentamos falar lá. Se, até com a senhora mesmo a gente já conversou. Isso, se tiver dentro desse tempo, né? Eu acredito que sim. Tá, mas vocês ainda não entraram com nenhum processo administrativo, né? Então, acho que no caso, já quantos anos que está lá? Ah, já faz mais de 10 anos. Então, vocês podem entrar, né, com esse processo administrativo para começar já o estudo na nossa secretaria. Isso. E de acordo, com essa lei você vai ter como elaborar, tá, os documentos tudo direitinho. Se precisar, só me procurar lá, a gente já começa a te elucidar sobre isso, tá bom? Alguém mais quer falar? Um momentinho. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Jefferson, sou oficial do Registro de Imóveis aqui de Lorena. Eu queria parabenizar a Prefeitura por essa iniciativa, acho que é muito relevante. E a gente precisa mesmo ter um marco de regularização fundiária no município. Mas junto com a regularização fundiária, a gente também precisa ter um compromisso, que é fiscalizar. Porque, queiramos ou não, o parcelamento irregular do solo traz muito prejuízo. Traz prejuízo ambiental, traz prejuízo urbanístico. E uma sugestão, Felipe, que eu queria colocar, que inclusive está na lei federal, é de que, no caso de REURB-S, de haver a propositura de ação indenizatória contra o loteador irregular, que tem previsão na lei 13.465. Isso vai inibir de que as pessoas façam a venda irregular dos lotes e as pessoas acabem ficando prejudicadas, sem água, sem luz. E o que acontece? Essa pessoa que vende o imóvel de forma irregular, vende por um preço muito mais baixo, é bem verdade, mas ela acaba afastando o investidor. Quanto tempo a gente ficou aqui na cidade sem ter um loteamento regular? A gente teve dois loteamentos de custo um pouco mais baixo, teve um que vendeu todo no final de semana. Então a gente precisa trazer essa regularidade e realmente a lei ela é muito assertiva. Só queria pontuar também que, além daqueles dois instrumentos, a REURB traz outros instrumentos ali dentro. Dentre eles, por exemplo, a compra e venda. Ou seja, se a gente faz uma REURB e a gente tem um contrato de compra e venda, mesmo que foi irregular, havendo a identificação, a gente pode fazer o registro de forma direta para a pessoa, de forma a não esperar lá o tempo da legitimação de posse. Nesse período que eu estou aqui no registro de imóveis, foram regularizadas em Lorena 1.285 propriedades, todas essas de REURB-S. Tá? A gente teve também em Piquete 266 e em Canas 558. Foram 2.109 propriedades regularizadas até a data de hoje. E uma outra sugestão que eu faço para o município é de que, havendo a aprovação do marco temporal, a gente consiga realmente fiscalizar. Por quê? Quem faz ilegal e depois é beneficiado, acaba sendo premiado. A gente não tem a lei de uso do solo no nosso município. Se eu vou lá, peço para aprovar um projeto fora da regulamentação, ele não vai ser aprovado. Mas se eu faço, depois todo ano, por exemplo, e aqui é uma crítica que eu estou fazendo, vem a lei do prédio para regularizar. Então, precisa regularizar? Sim, precisa ter um marco temporal. Mas isso não pode ser uma anistia para sempre, na minha visão. Tá bom? A gente fica à disposição lá no registro também. Quem tiver qualquer dúvida, fiquem à disposição, podem procurar lá. Estou fazendo uma pergunta para ele do cartório de registro. O senhor fala no microfone?
Bom dia a todos. Eu sou do Patinga ali 2. E lá foram fatiadas, são 3 glebas de herdeiros que venderam os lotes. E eu faço parte do terceiro loteamento, terceira gleba. A gleba 1 e 2, as duas primeiras, nós fizemos a regularização da escritura, e a gleba 1 e 2 conseguiu registrar, e a gente não conseguiu registrar no cartório aqui. Por que aconteceu isso? Você está falando que registrou bastante lote, e a gente não conseguiu, mandar a gente até em Guará, que Guará que estava registrando, aqui em Lorena não estava deixando registrar. Excelente pergunta, muito bom esclarecer. O que acontece? Lá não houve regularização. O que aconteceu? Foram vendas de frações ideais, caracterizando um loteamento irregular. Tá? O que aconteceu? Eu acho que o primeiro registro foi antes de eu estar aqui. Depois a gente recebeu 2 escrituras, acho que cada uma com 25 compradores. E isso denota de forma evidente que há um parcelamento irregular do solo. Havendo parcelamento irregular do solo, a gente é impedido de fazer esse registro. A gente mandou isso para o Ministério Público, acho que inclusive o Ministério Público Federal, houve uma instalação de um inquérito civil, salvo engano, porque acho que tinha área de proteção ambiental lá também. Sei que depois eu recebi um comunicado no Ministério Público para perguntar sobre o destino dessas escrituras, e eu informei que eu as havia rejeitado. Então, o que acontece? O que a REURB está propondo é muito mais do que aquele registro da fração ideal que o senhor tem. Porque lá, juridicamente, olhando, você é dono de 1%, 2% do todo. Quando a gente faz o processo de REURB, você vai ser dono da sua matrícula de forma individual. Se você for lá na instituição financeira para querer reformar a sua propriedade, se você tem 1%, 2%, o banco não vai dar dinheiro para o senhor. Porque ele sabe que na hora de retomar ele vai entrar num condomínio, o que é diferente. Outro procedimento que o registro fez junto à Corregedoria Geral aqui da cidade de Lorena foi do bairro Portal das Palmeiras, que houve uma incorporação imobiliária, e ali se estabeleceu que poderiam ser construídas casas de 30 a 40 metros quadrados. Vamos combinar que 30 a 40 metros quadrados o pessoal não vai viver dignamente. Como era uma incorporação imobiliária, qualquer construção acima de 30 metros quadrados, a gente não poderia averbar a construção e a pessoa não podia ter a sua matrícula. Eu fiz um estudo minucioso de todo esse processo e acabei verificando que as frações ideais de cada pessoa no condomínio estava estabelecida em razão do terreno e não da construção. Fiz um pedido na corregedoria para que a gente pudesse receber esse empreendimento. São mais de 200 casas que não estão aqui nessa contabilidade, como condomínio de lotes. Ou seja, a pessoa que tinha uma casa de 50, 60, 70 metros quadrados, possibilitou ela de averbar essa construção e já fazer a individualização. Então, eu falo porque eu também participo desse processo da REURB, é o quê? É trazer a matrícula individual para o senhor. E, além disso, trazer todos os aspectos urbanísticos que vêm, digamos que a reboque da REURB. Porque a REURB, com a mudança da lei, ela deixou de ser apenas titular o nome da pessoa na matrícula. Ela passa a integrar, como vocês muito bem falaram, a pessoa à cidade. Então, o motivo da denegação do seu registro foi que a gente identificou, naquele caso, um parcelamento irregular do solo. E aí a gente não pode fazer o registro. Entendi. É que, assim, no caso que eu lembro, não sei, né, as duas primeiras glebas que fizeram a escritura, a minha escritura está no nome de todo mundo, e todo mundo é o dono. Né? Aí não fala a fração. No caso nosso, que foi o terceiro, saiu uma escritura individual. Não tem nome de todas as pessoas numa escritura. Cada um tem a sua escritura individual com sua porcentagem. Não sei se isso daí também... A situação é a mesma. É a mesma coisa, porque, na verdade, é uma pessoa vendendo um tantinho para um tantinho para outro. Seja na mesma escritura ou uma escritura separada. Não altera.
Mas foi isso, foi esse o motivo. E também faço um apelo para o município que tenha uma atenção muito grande para as áreas rurais. Está havendo parcelamento irregular em área rural de forma muito assintosa no município. Já tive a oportunidade de fazer algumas notificações ao próprio município, ao Ministério Público, porque é complicado. Você pega a Estrada das Poças ali, está virando quase que urbano. E aí as pessoas precisam de infraestrutura e quem que vai custear tudo isso, né? Os parceladores irregulares vendem e depois vão embora. Tá bom? Eu fico à disposição para qualquer esclarecimento. Eu gostaria de complementar com uma informação assim, as pessoas, essa lei, ela vai possibilitar, né, que o município possa acolher os pedidos de REURB e analisar esses pedidos. Então, sempre vai ter uma demanda que é do proprietário, dos proprietários, eles vão demandar. Sobre marco, acho que precisa ser da publicação da lei. E o marco que a gente vai definir hoje é para que a gente tenha um parâmetro para a gente analisar a documentação. Não é que está tudo aprovado a partir de hoje. Os processos vão entrar, vão ser analisados, né, com critérios específicos, assim como qualquer outro loteamento. Isso é muito importante deixar claro aqui, né? A gente não está reconhecendo de imediato todos os assentamentos ou núcleos informais. A gente está possibilitando que a lei deixe esse mecanismo jurídico à disposição de quem precisa. Mais alguém? Podemos encerrar nossa audiência? Que seja o mais rápido possível, sim, para nós. Bom dia, dona Rosane, bom dia a todos. Lá que nós denominamos com Patinga 2 lá em cima, em média, que nós temos lá, até se vocês verem pelo Google, acho que tem mais ou menos 45 chácaras. E já tem bastante benfeitoria, inclusive as estradas lá que dão acesso às nossas chácaras, onde a gente tem lugar, nós mesmos, por nossa conta própria, com nosso dinheiro, com nossos recursos, a gente paga a máquina, a gente entra com a mão de obra e a gente faz, como calçamento, que nós já fizemos lá em 2 vias, a entrada, que nós já melhoramos várias vezes. Então lá, mais ou menos, juntando essas 3 grebas, dá em média mais ou menos umas 45 a 50 chácaras. Tá? E a Rosana sabe até na nossa briga lá da energia, lá da nossa briga lá, que nós estamos sempre correndo atrás, da melhoria lá do bairro lá, né? Que já virou bem praticamente quase uma coisa bem urbana, que está bem próximo aqui do lixão que fala, né? Da área que termina a área urbana até a nossa região lá, dá mais ou menos 1,5 km, não dá mais que isso. Então, se passar a área urbana aqui, até debaixo da torre, denominado, parece que em Lorena, a área urbana, da torre até onde a gente se encontra no nosso loteamento lá, não dá mais que... vamos botar 2 km, não dá mais que isso, entendeu? É isso, é lá que a gente está tentando ver se a gente regulariza, principalmente pela energia, porque o resto a gente já está fazendo, tá? Muito obrigado. Eu queria dar mais uma sugestão para o município, porque a lei federal, ela possibilita a execução de loteamentos e condomínio de lotes em 3 espécies de áreas, tá? Áreas urbanas, que é o que a nossa lei prevê. Eu só posso lotear em Lorena em área urbana. A lei federal 6766, ela possibilita em área urbana, de expansão urbana, e a gente não tem aqui possibilidade de lotear ou fazer condomínio de lotes em área de expansão urbana. Foi mandado um projeto, lembra, Rosana? Que eu e o Luca da CMO acabamos nos baseando junto com alguns outros colegas quando foi aprovar a lei de loteamento, que contemplava essa possibilidade, mas esse projeto acabou sendo arquivado. Então, a gente tem área urbana, uma opção, que é só o que a gente pode fazer hoje, tá? A gente tem área de expansão urbana, que a lei federal permite que a gente faça loteamento de expansão urbana. Em Lorena não dá, porque a lei municipal é restritiva. E o terceiro, em área de urbanização específica. Ou seja, se eu quisesse fazer um empreendimento lá onde o senhor comprou seu terreno, em qualquer outro município eu posso fazer, menos em Lorena, porque a nossa lei é restritiva a ele.
E um pouco do que a gente está vivendo hoje dessa REURB é por conta de a gente não ter mecanismos legais do empreendedor fazer o parcelamento do solo em outra área que não seja de expansão urbana. Nosso plano diretor vai sofrer uma revisão, né? Graças a Deus, mas eu acho que essa questão de você poder empreender em área de expansão urbana e de urbanização específica, isso é essencial para o desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Quando eu faço um condomínio de lotes, por exemplo, todo o lixo é por conta dos proprietários, o asfalto é por conta do proprietário, a manutenção do asfalto é por conta do proprietário. O município acaba se eximindo desse encargo, porque é o quê? É um condomínio de lotes. Então a gente precisa dar esses dois instrumentos para que os empreendedores possam trabalhar e a gente não fique engessado. Só a área urbana, pessoal, o que vai acontecer? O valor do metro quadrado está concentrado na cidade, vai ficar muito caro e a gente não consegue expandir a cidade de forma ordenada. O que isso traz? Parcelamento irregular de solo. Por que lá no campinho a gente não pode fazer, que é uma belíssima área, por que a gente não pode fazer um condomínio de lotes lá numa área de urbanização específica? Com fossa séptica, com coleta de entrega de água, esgoto. Então eu queria deixar essa sugestão pública, porque já foi dada e pelo que a gente vê, isso acaba travando muito o desenvolvimento do município nesse ponto. Jefferson, de grande valia a sua colocação, porque nada melhor do que quem vive no dia a dia todas essas fragilidades, né, da nossa cidade para poder relatar o que está acontecendo. Então, a importância dessa audiência pública, eu reafirmo aqui, que seja acolhida realmente esse anseio da população, porque nada mais ele retratou algo que ele vive no dia a dia e que a gente possa regularizar de uma vez por todas, seja através do plano diretor que está por vir aí e que nós possamos realmente colocar na lei todas as fragilidades e deficiências que a cidade de Lorena ainda sofre e que a gente possa aprovar. E enquanto Câmara Municipal, eu reafirmo o nosso compromisso da aprovação o quanto antes dessa legislação, tanto a da REURB quanto do plano diretor. Nós necessitamos urgentemente. Aproveitando, acho que ninguém mais quer falar. Nós vamos só... tá bom. Bom dia a todos. Eu gostaria de saber, lá no Campinho, se essa reurbanização vai abranger aquela rua particular Bandeirantes, que foi feito um loteamento irregular e são chácaras. E eu gostaria de saber, porque eu tenho um pedaço de terra lá. Ô, Fátima, eu não estou sabendo localizar a Rua Bandeirantes. Bom, passando a igreja, a igreja, a primeira à esquerda. É uma rua que ela sobe e vai até lá em cima. São várias chácaras lá. E casas, logo no início, tem muitas casas. Eu acho que se estiver dentro das características da nossa lei, sim. Mas lá é rural. Não, tudo bem. A Coatinga também é rural. Tem outros lugares também que é rural. Isso aí está abrangendo tanto rural como urbano. Tá bom? Eu não sei se lá já existe um pedido de regularização. Não. Porque quem fez aquele loteamento foi o Paulo César Nunes. E ele me disse que estava tentando. Tá. A gente só precisa identificar se a sua casa está dentro desse que já entrou. Eu acredito que sim, porque ele me disse que já estava vendo junto à prefeitura para regularizar. Então, sim. Então tá ótimo. Se estiver dentro ele já entrou com o processo administrativo, tá bom? Tá bom. Obrigada. Acho que todos que quiseram falar já foi dito, né? Aí eu queria também falar para vocês, aproveitar aqui, que dia 8 de setembro nós vamos ter uma nova conferência, que a gente está fazendo estudo do nosso Código de Obras e do perímetro urbano. Então, convido a todos também a participar
para a gente renovar nosso código de obras, né? Está bem obsoleto, e o novo perímetro urbano. Obrigada a todos, tá? E a gente vai dar o máximo de prioridade para esses REURBs, tá? Um abraço. Cafezinho lá atrás, tá bom, pessoal? Obrigado. Pessoal, quem não assinou a lista tem que assinar, por favor. Quem não assinou a lista, por favor, assina pra gente. Nós precisamos dessa lista de presença.